Certo. Tem Então, dois Paulo aí, começou a dois gravar. Paulo. Paulinho e Paulão. Paulo e Paulão. Certo. Paulinho e Paulão. Vamos lá, Adri. Vamos fazer uma oração? Vamos sim. Você quer Quer que eu orar? faça? Se Quer que eu puder, por faça? favor. Gostaria que você desse uma oração aí pra gente. Eu faço sim, não tem problema. Pai Vamos Nosso, o que fechar. você quiser. Ah, tá. Vamos lá. Vamos Ô, fechar meu, os deixa eu olhos. pedir a todos aí que desliguem os microfones, quem tiver com o microfone ligado ainda, para não interferir aí. Exceto a Adri, que vai fazer a nossa prece. E vamos ouvir a nossa oração inicial com a Adri. Obrigado. Vamos agradecer a Deus, que Deus está conosco, que seja boa noite para todos, uma semana de paz, de alegria, sucesso para todo mundo que está nesse grupo, quem está chegando agora como eu, como estou convidada, e espero que todos tenham uma boa noite, uma boa prece, uma boa semana para todos. E assim seja para todos vocês. Que Deus esteja conosco, no nosso lado, e os Espíritos estejam conosco, né? Que Ele está conosco até a vida toda. E assim seja. Muito obrigado, Adri. Então, que todos sejam bem-vindos a mais uma doutrinária, né? Mais um encontro do Instituto Espírita Bravo Nordeste, do Ibranaf, e o encontro do Centro Espírita Nosso Lar. Então eu vou só colocar para apresentar aqui. Então, como vocês já sabem, o tema de hoje é o poder da gratidão. Vou pedir a ajuda do meu pai para informar se está dando para enxergar bem e se está dando para ouvir minha voz. Tá, para mim aqui tá ótimo. Para mim também está ótimo. Certo. Se puderem desligar o microfone, eu agradeço. Então, nosso tema de hoje, o tema da nossa doutrinária de hoje, é o poder da gratidão. Que é um tema que eu achei bastante interessante. Deixa eu só tirar o som aqui do celular. Então vamos nessa. Então, para introduzir o tema, eu vou trazer algumas informações, né, interessantes para a gente refletir. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, as derivações da palavra agradecer aparecem 28 vezes ao longo de toda a obra. As derivações da palavra... Eu não entendi o que você falou, pode repetir de novo? Certo. O Adri, a gente conversa depois da apresentação, tá bom? Aí eu posso te mostrar com calma. Muito rápido, eu não entendi o que você falou no começo, entendeu? Certo. Tá bom. Então, as derivações da palavra agradecer aparecem 28 vezes ao longo de toda a obra. As derivações da palavra bem dizer aparecem 25 vezes. E a maior parte deles, né, dessas expressões na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, está associado ao mesmo sentido de gratidão. Existe também
a expressão ação de graças, né, que também tem esse mesmo sentido de gratidão, que aparece algumas vezes, né, nessa obra, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. E, além disso, a palavra murmurar aparece 11 vezes. E, tipo, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, essa palavra, né, murmurar, significa reclamar, né, aparece 11 vezes em frases como, nas expressões assim, sem murmurar, ou não falei murmurando, e etc. E aí, significa que existe, né, existe uma coisa que se repete, né, que é essa coisa de agradecer e não reclamar, né? Não murmurar seria essa coisa da queixa. E no Livro dos Espíritos, as variações da palavra murmurar aparecem 10 vezes, estruturados em frases da mesma forma que o Evangelho segundo o Espiritismo, né? As derivações da palavra agradecer aparecem 28 vezes. Então não é esse tema, né, não é uma coisa que não é uma coisa sem importância, né? Então a gente percebe que existe uma importância da codificação em relação a esse tema. Mas, assim, afinal, o que seria agradecer? Segundo esse dicionário, né, agradecer é sinônimo de reconhecer e retribuir, ou seja, recompensar. O principal sentido para a codificação espírita, nesse caso, seria o reconhecimento. Então, agradecer seria reconhecer, né, algo de bom que aconteceu conosco, né, ou retribuir, ou seja, recompensar isso que aconteceu de bom, né, para a outra pessoa, né? Seja uma coisa mais material, né? E aí, nesse vídeo de Divaldo Franco, que ele fala sobre o poder da gratidão, ele explica que a gratidão é a base de toda a felicidade. Então, o Divaldo Franco está sempre defendendo muito, né, nas palestras dele, sobre a importância da gratidão. E ele defende isso através das palestras sobre o tema e também a coisa da própria oração que ele faz no final de muitas palestras, né, que é uma oração de profunda gratidão a Deus. E aí ele explica que ser grato é não se limitar ao ato da recompensa. Ou seja, ser grato não é apenas recompensar materialmente alguém, ou recompensar materialmente, tentar recompensar Deus materialmente, algo nesse sentido, né? E para o Espiritismo, essa gratidão está bem associada à questão do reconhecimento, né? E aí, Divaldo, ele também, nesse vídeo do YouTube, ele também fala da questão de que o Cristo ele nunca reclamava, que até no momento da crucificação, o que ele fez foi orar por seus algozes. Então, isso aí já é um ponto de partida. Agora, assim, o que é que o Livro dos Espíritos vai explicar sobre isso? Aí tem a pergunta 129. Usando Oi. O Livro dos Espíritos também tem muitas informações, né? Que eles trazem
os espíritos, traz o Deus, quem foi Deus, quem foi os espíritos, quem é Deus, que fala sobre a vida de Deus, né? Quem foi ele, como diz Allan Kardec, né? Vamos dizer assim, não entendo muito bem. Também fala de Allan Kardec, não sei o que tal, que foi Allan Kardec que criou os livros dos espíritos, não é isso? E essas coisas também, né? Certo. Então, eu tenho minhas dúvidas. Os espíritos também é espírito, entre aspas. Que tem ventos, né? A gente não vê, mas tem. Ô, Adri, vamos conversar no final da palestra? Tá certo? Não, continue, só queria dizer que os livros dos espíritos têm muitas informações. Certo. Então vamos lá. Pessoal, vamos combinar para... Adriano está aqui pela primeira vez hoje. Viu, Adriano? A gente tem uma regra aqui na palestra de deixar o palestrante fazer a apresentação e no final, aí tem um tempo onde a gente anota nossas dúvidas, perguntas ou contribuições e no final a gente tem o nosso momento de falar. Tá, desculpa, eu não sabia desses detalhes, não. Desculpa aí. Pronto. Tá combinado então? Combinado. Não, só queria dizer que os livros dos espíritos tem muitas informações, por isso que eu disse. Verdade. Tá bom então, obrigado, viu? Tchau. Qualquer coisa. No final a gente pode fazer nossas manifestações, nossas contribuições. Continue, Paulinho. Quero te ouvir no final, viu? Ah, tá, eu também quero. Tá bom, então. Vamos lá, Paulinho. Certo. Então vamos lá. Então, a pergunta 129 que Kardec fez para a espiritualidade no Livro dos Espíritos foi: os anjos percorreram todos os graus da escala? Nesse caso seria a escala evolutiva dos espíritos, né? Que tem aquela escala que tem os espíritos que estão inferiores, os espíritos que estão no grau mediano e os espíritos puros. E aí, essa pergunta, né, sobre os anjos. E aí, a resposta foi: percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito. Ou seja, é algo que eles já está repetindo uma coisa que eles já falaram antes, né? Que é um assunto que é muito repetido. Uns aceitando sem murmurar suas missões. Então grave essa palavra, aceitando, né? Chegaram depressa, ou seja, esses que aceitaram sem reclamar suas ocupações, seus afazeres, sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde, etc. Mas quando ele fala missão é no sentido de essa questão da família, trabalho, e etc. Trabalho voluntário também, né? Inclui nesse caso, né, só trabalho profissional, né? Às vezes um trabalho voluntário tem às vezes um valor espiritual muito maior do que um trabalho profissional, né? Então chegaram depressa, ou seja, chegaram mais rápido lá num degrau mais alto dessa escala, né? Da escala de espíritos puros. Agora outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Ou seja, aqueles que não aceitaram e também murmuraram, ou seja, se lamentaram, queixaram, não aceitaram, reclamaram, criticaram, né, da vida, da circunstância. Certo. Agora, aí tem a pergunta também 399, né? Que aí eu peguei essa parte que é uma pergunta grande, é uma questão grande, aí eu peguei a parte que é mais importante para a gente poder focar aqui. Então, uma das respostas para essa pergunta do Livro dos Espíritos é: as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado, ou seja, pagamento de dívida, digamos assim, né? Forma bem simplificada. A gente sabe que não é literalmente isso, mas é como
né, pagar os débitos passados. E simultaneamente provas em relação ao futuro, ou seja, desafios que fortalecem nossa alma, para que a gente possa ficar bem nas situações do futuro que vão vir, nos próximos desafios, né? São pequenos desafios que nos tornam mais fortes para os grandes desafios. Então, depuram-nos e elevam-nos, se a suportamos resignados e, de novo, sem murmurar. Então, resignação, como meu pai tinha explicado em uma das doutrinárias, é o consentimento do coração, diferente da obediência, né, que é o consentimento da razão. Então, mais uma vez, né? Então, para nossa depuração, nossa elevação, é necessário a gente suportar, ou seja, aguentar, né? Tendo um consentimento do coração, ou seja, aceitando aquilo sem reclamar. Mais uma vez, né? Então, na introdução, nosso querido Kardec, né, eu até coloquei uma imagem aí de uma cena do filme Kardec, é um filme brasileiro muito bom, né? Muito bem feito, e recomendo a todos vocês conhecerem esse filme, tem até no Netflix e tal. Então, na introdução, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele argumenta de diversas maneiras sobre a questão, sobre o espiritismo, né, defendendo a importância e tal. E aí, em uma dessas passagens, ele argumenta, né? Demais, ele sabe, ou seja, a pessoa sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, ou seja, servem para alguma coisa. Tudo aquilo que é útil é aquilo que serve para algo, serve para o seu adiantamento. Então, adiantamento, avanço espiritual. Só que aí que tá. Depois dessa frase, tem uma outra que começa com um conectivo se, né? Um conectivo condicional. Condicional porque é uma condição, né? Ou seja, existe uma condição para que as provas sirvam para o nosso adiantamento, né? Sejam úteis. Se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem que as houver suportado, que as houver aguentado. Então, suas convicções, ou seja, consequentemente, suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero, ou seja, um preservativo contra um desespero e, por consequente, de uma causa permanente de loucura. E ele ainda adiciona a informação, né? E ainda contra o suicídio. Então, a gente percebe, né, que a gente suportar, né, sem reclamar das dificuldades da vida, nos protege do desespero, é um preservativo do desespero, da loucura, que quando ele fala loucura, ele quer se referir a problemas psiquiátricos, né, que hoje a gente chama de síndrome do pânico, depressão, mania de perseguição e etc. E a questão também do suicídio também, né? Então, a gente percebe, né, que realmente, né, para a codificação é importante a gente não reclamar, né, e aí tem aquela questão de não se revoltar com as circunstâncias da vida, seja no país, seja na sua comunidade, às vezes na sua casa, né, na nossa casa e etc. Então, como essa imagem aí representa bastante, né, o que eu quis explicitar da fala de Kardec. É como se a gente, através dessa postura, né, que ele citou, é como se a gente estivesse cuidando do nosso cérebro, da nossa mente, é como se a gente estivesse regando para que pudesse florescer bons pensamentos e uma boa saúde mental.
Então, quando algo, então na pergunta 535, né, que é uma questão fundamental, né, para essa palestra aqui, né? Então, quando algo de venturoso nos sucede, ou seja, quando algo de bom nos acontece, é ao Espírito nosso protetor, ou seja, ao nosso anjo da guarda, que devemos agradecê-lo. Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a gente, nesse ato de gratidão, né, para as coisas boas que nos acontecem, a gente deve agradecer primeiro a Deus, que sem a permissão nada acontece. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, é aquela coisa, né? Às vezes a gente tem uma cultura muito forte de agradecer ao santo, né? Agradeço a Santo Antônio, agradeço a São Jorge, agradeço a Maria, mãe de Jesus e tal. Eu não estou dizendo que isso não é uma coisa boa, muito pelo contrário, é uma coisa boa. Mas a gente não pode esquecer que a gente deve, nesse ato de agradecimento, agradecer primeiramente e principalmente a Deus, né? Porque esses espíritos de luz são instrumentos da vontade dele. E quando nós fazemos uma coisa boa, né, no mundo a gente está sendo instrumento da vontade dele. Então nós devemos, né, ter o hábito, criar o hábito de reconhecer isso. E aí Kardec acrescenta, né? Pergunta: o que sucederia, o que aconteceria se nós esquecêssemos de agradecer? Aí eles respondem: o que acontece aos ingratos. E aí é interessante essa passagem, que ele nos faz refletir, né? O que assim, o que acontece aos ingratos, né? A gente imagina que uma pessoa que não agradece, não consegue reconhecer as coisas boas, reconhecer o poder de Deus na sua vida, é uma pessoa que não consegue acessar a essa felicidade, a esse bem-estar que Deus proporciona quando nós agradecemos a Ele. Como se tivesse com a porta fechada a todas essas coisas boas que estão acontecendo na sua vida. E é por isso que vale a pena nos habituarmos a agradecer mais. Então, no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e aos quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então, vocês percebem que existe, né, essa questão de que é como se fosse é como se para o espiritismo, né, essa questão das queixas, de ver se lamentar, é como se fosse praticar um pecado, né, quase na visão, né, a gente refletindo, fazendo um link, né, na visão católica, né, pelo menos na minha opinião, é como se fosse quase que um pecado, assim, né? Claro que, para ser bem sincero, né, não é fácil a gente manter o hábito de agradecer sempre, mas a gente pode, né, a gente pode ter esse hábito de parar de reclamar, né? E, ao mesmo tempo, começar a desenvolver esse hábito de reconhecimento das coisas boas que nós temos na nossa vida. Então vamos lá.
Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, tem uma passagem que Kardec explica que o homem que sofre assemelha-se a uma pessoa que deve muito dinheiro, a quem o credor, o cobrador diz: se me pagar hoje mesmo a centésima parte do que deve, ou seja, uma pequena parte do que deve, eu vou te quitar o restante e ficarás livre da dívida. Né? Mas se não fizerdes, te atormentarei até que pague a última parcela. E aí, Kardec acrescenta: não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não ficará agradecido? Ou seja, quando a gente percebe essa situação, é só a gente utilizar a nossa razão e percebe que realmente, né, a gente tem todo motivo para agradecer. Mas aí que está a grande questão, né? E aí eu vou explicar esse próximo tópico aí, que tem a ver com o ponto de vista. É muito difícil a gente perceber isso se a gente sempre tiver um ponto de vista muito materialista e ao mesmo tempo não, que na verdade é materialista, né? Ao mesmo tempo não reconhecer a providência divina. Porque quando a gente acha que tudo é o material e tudo é só a vida atual, a gente não abre espaço na nossa mente e principalmente no nosso coração, que é o mais importante, para sentir a presença de Deus na nossa vida. Né? Porque muito mais importante do que a gente saber que Deus existe, né? Buscar compreender a Deus, é sentir a Deus. E a gratidão nos conecta a isso de forma muito forte. Então vamos lá. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, tem muito a ver, mais uma vez, com a forma de enxergar as situações. Tanto mais ele sofre mais, quanto mais longa se parece a duração do sofrimento. Quanto mais ele pensa, né, que o sofrimento não vai acabar. Né? Então, aquele que enxerga as coisas do ponto de vista espiritual, ou seja, até pelo pensamento mesmo, né, muitas vezes, de forma até, muitas vezes, um pouco racional, assim, tentar imaginar, poxa, eu sou um espírito, né? Poxa, essa aqui é uma situação passageira, eu sou um espírito. Então, assim, ele percebe a vida atual como um ponto do infinito, né? Compreende o quanto é curto e reconhece que o penoso momento, ou seja, a dificuldade, né? Esse momento dificultoso, ele se tornará passado. Então, a certeza de um futuro próximo mais ditoso, ou seja, mais feliz, o sustenta e o anima. E aí vem a parte, né, mais importante para a nossa palestra. Longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ou seja, então dessa maneira a gente se torna, né, mais capacitado de não se queixar, mas sim agradecer ao céu as dores que nos fazem avançar. Ou seja, para que a gente possa estar mais preparado de agradecer até mesmo as dores. Né? E esse eu posso dizer que com certeza é uma das coisas mais avançadas. Né? Não é fácil a gente agradecer as dores, porque a gente ainda não se habituou a agradecer as coisas boas. Né? Mas é aquela história, né? Em grão a galinha enche o papo. Isso são coisas que se desenvolvem aos poucos no dia a dia. E aí eu vou explicando, né?
segundo a codificação, quais são as estratégias, né, que a gente pode utilizar. Eu vou continuar, na verdade, já falei de algumas, mas é isso aí. Então, no capítulo Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que é muito interessante, né? Que vai dar um link a uma outra palavra, né? Então, vamos lá. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhes serve de instrumento. Ou seja, se não reclamamos das dificuldades, tampouco devemos reclamar daqueles que são instrumentos dessa dificuldade. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá o ensejo de demonstrar sua paciência e sua resignação. Ou seja, se sentir grato pela pessoa que está sendo o instrumento, né? Demonstrar paciência, né? E a resignação, né? Que é essa aceitação, né? Saber aceitar as coisas. Né? Então, essa ideia, e aí vem a questão, né? Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Ou seja, faz com que a pessoa se torne mais disponível a desenvolver o sentimento de perdão. Então, aqui vocês percebem o quanto é poderoso a questão da gratidão, porque então até o perdão que às vezes a gente fala, né, e às vezes a gente tem essa dificuldade de colocar, que é normal, né, a gente conseguir ter isso muito fácil, né, no nosso coração. Mas olha o que ele está lhe dizendo, que quando a gente desenvolve a gratidão, a gente consegue ser capaz de perdoar. É como se fosse um impulso, né? Como se fosse uma escada, como se te levasse para o alto. Então, eu estou falando assim, no alto no sentido desses sentimentos, né, de perdão e tal. Então, de que forma a codificação espírita direciona um ato de gratidão a Deus, né? E aí todos nós até já sabemos, né, da pergunta. Então isso aí é através, mais uma vez, da oração, da prece. Então a pergunta 659 do Livro dos Espíritos: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Ou seja, é também, né, saber que orar não é só falar, né? Não é só falar. É pensar nele e pôr-se em comunicação com ele. E a gente tem 3 coisas que podemos propor por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. E tem um espírito que se comunica também no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele usa uma expressão que eu já falei que tem tudo a ver com isso, né? Estou falando. Bem-aventurado, que é do bem-aventurado os pobres de espírito. Então, voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe. Ou seja, essa expressão ela é bastante utilizada, essa questão de ação de graça, para representar essa questão da gratidão, né? E é importante compreender isso, porque a gente percebe que tem um capítulo
coletânea de preces espíritas, que tem alguns tópicos que trata exatamente sobre essa questão da gratidão. E essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito negligenciada, né? Porque as pessoas às vezes não estudam muito ele e tal, né? Que ele é bem no finalzinho do livro, e ele tem diversos ensinamentos importantes, né? Diversas, como todo livro. E aí é muito interessante a gente estudar essa parte e estudar as orações, né, que tem ali, porque tem muitas informações, né, importantes que não tem em outras partes da obra. Porque algumas coisas se repetem, outras coisas estão em um único local, né, algumas informações. Então, essa entidade fala, né, explica. Agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos e séculos, assim seja. Então, nessa passagem da coletânea de preces espíritas, que inclusive é depois do capítulo Pedir e Obteris, fala sobre a questão da prece e tal. Aí tem ação de graças por um favor obtido, que foi o que eu destaquei aqui, que eu considerei mais importante para a nossa doutrinária. Ação de graças por um benefício concedido ao trem, ou seja, agradecer a Deus por uma coisa boa que aconteceu a outra pessoa. Aí tem ação de graças por um bem concedido aos nossos inimigos, né? Que é aquela coisa mais elevada de agradecer a Deus por um bem que aconteceu com alguma pessoa que a gente tem algum tipo de inimizade, algum tipo de conflito mais sério, né, na nossa vida, que a gente ainda não conseguiu ter aquele, né, total perdão, né, totalmente e tal. Poderia dizer que até, acho que também, né, talvez, não só para encarnados, mas talvez para desencarnados também, né, a gente desejar que eles estejam bem e tal, né, orar para Deus. Então ele tem a ação de graças por haver escapado de um perigo, né? A gente tem gratidão por a gente ter escapado de algum perigo que possa trazer algum tipo de sofrimento. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação, né? Sobre alguma coisa que, tipo assim, a gente conseguiu superar, né? Alguma tentação que a gente pediu a Deus força e Ele nos permitiu vencer isso. Então, vamos lá. Ação de graças por um favor obtido. Então, não se deve considerar como sucesso na vida apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Então, o homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar do que o aflige. Se registrássemos, aí fala, né? Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantas coisas boas, né, que sumiram da nossa memória. E aí ele fala, né, sentiríamos humilhado com a nossa ingratidão. Claro que a gente não precisa levar isso ao pé da letra, né? Não necessariamente a gente vai se sentir humilhado, a gente tem que se sentir humilhado, a gente tem que se sentir ingrato, né? Claro. A gente não deve levar ao pé da letra, porque, né, na religião cristã existe uma expressão que é tirar o espírito da letra. É uma expressão que até tem relação com a frase, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então a gente tem que buscar o espírito da letra. O que é que significa aquilo? Não se ater tanto
há algumas expressões, né, que não tem tanta importância, né, significado. Então vamos lá. Então essa expressão, se registrasse no dia a dia, a gente pensa assim, poxa, registrar, nesse caso a gente pode até pensar mesmo se a gente até anotasse as coisas boas que vão nos acontecendo, a gente poderia desenvolver melhor esse reconhecimento, né? Essa gratidão, e a gente poderia acessar esse bem-estar, essa felicidade de se sentir grato, né? Então é importante a gente gravar essa palavra aqui, registrar, né? Às vezes até se a gente conseguir fazer mentalmente, claro que é algo de muito valor, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de lembrar isso aí, às vezes anotar em algum lugar pode ser uma estratégia, né, que funcione, né? É algo que, tipo, assim, as coisas boas que aconteceram nesse ano, né, de anotar, assim, né? É algo que nos deixa bastante fortalecidos, assim, né? Então, todas as noites, ao levarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecê-los. Então, é exatamente isso, né? Estava falando, então, uma outra palavra, recordar, ou seja, lembrar, né? Que é uma coisa no pensamento, lembrar o que aconteceu de bom no meu dia, né? E agradecer. Aí ele fala, né? Então, isso aí é sobretudo no momento que a gente percebe o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre por um movimento espontâneo testemunhar-lhes a nossa gratidão. Então, é dessa maneira, né, que a gente pode explicitar a nossa gratidão. Tipo assim, principalmente, então ele está falando, mas principalmente quando as coisas boas acontecem. Então, é o momento mais importante, né, para isso, né? Então, se a gente conseguir se habituar a agradecer, na hora que acontecem as coisas boas, a gente consegue agradecer até as coisas que aparentemente são ruins. Então é importante refletir sobre isso. Aparentemente, né, são ruins no momento atual, naquilo que a gente passa que a gente não queria passar, né? Então a forma mais fácil de agradecer é reconhecendo, né, nesse momento as coisas boas que acontecem. E às vezes até uma expressão, né, graças a Deus. Só que como o Evangelho explica, né, essas coisas não é só da boca para fora, né? O mais importante é fazer de forma sincera e sentir isso, né? Porque não basta falar de boca para fora assim, fazer essa expressão, né? Abrir os braços, falar alto, graças a Deus e tal. Se o coração não sentir isso, entendeu? Porque você pode fazer isso mentalmente e aquilo ser sincero, verdadeiro e você se sentir grato. Isso é muito mais poderoso do que você falar e todo mundo que está à sua volta ouvir você falando graças a Deus, não sei o que. Falar essas coisas, né? Que é comum, né? A gente falar isso, ou ter pessoas que falam isso e tal. A gente refletir que o importante é sempre a questão do coração, né? Então basta para isso que lhe dirijamos, ou então dirigir um pensamento. Ó, de novo, essa palavra é fundamental. Por isso que a gente tem que. E são essas palavras que a gente tem que refletir, né? O pensamento. Porque o Espiritismo ele quer que a gente reflita, né, nessas questões imateriais, né? Então o importante não é como Jesus sempre fala, né? O importante não são os atos exteriores, né?
não é orar, é como Jesus falava, né? Que o importante não é orar na frente dos outros, orar em praça pública, orar em pé em uma igreja, né? O mais importante é o seu pensamento onde quer que você esteja, né? Ou na igreja, ou na rua, ou na sua casa. Tanto que Jesus até ensina que a melhor forma de orar é no seu quarto, a porta fechada, sozinho, só você e Deus, né? Para a gente poder, é aquela coisa, né? De você estar focado, um pensamento focado no Pai. Então basta para isso que lhe dirijamos o pensamento, atribuindo-lhe o benefício, ou seja, atribuindo a coisa boa que aconteceu à bondade divina, sem que, e aí que está o interessante, né? Sem que se faça mista, interrompamos o nosso trabalho, ou seja, sem parar de fazer nada que a gente está fazendo. Ou seja, não é uma coisa que a gente sente ali, né? Aquela gratidão, sem parar as coisas que a gente está fazendo. E aí não consiste somente as coisas materiais, né? Acontece. E devemos também agradecer as boas ideias, né, que nos vêm e as felizes inspirações que recebemos. É isso. Um impulso espontâneo que nos faz. Então, antes de ter essa passagem, Kardec até explica, né, que a pessoa, né, que talvez é egoísta e tal, associa todas as coisas boas que acontecem a seus próprios méritos, ou seja, fui eu que consegui isso, então o mérito é somente meu. Porque, tipo assim, Deus sabe tipo assim, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente tem que fazer e tal, mas a gente só pode fazer se Deus permitir, né? Porque se Deus não permitir, a gente não vai fazer nada, a gente não estava nem vivo. E tem outras coisas que, além da permissão dele, existe uma ajuda, né? Que é uma ajuda que que muitas vezes sem essa ajuda a gente não ia conseguir também, né? Então é essa questão de que a gente não pode atribuir assim tudo somente a nossos méritos pessoais, né? Porque tudo que nós fazemos é uma permissão e ajuda de Deus. E fala também, né? E ao incrédulo, ao acaso, ou seja, às vezes a pessoa não acha que é só mérito seu, mas acha que é fruto do acaso. Ah, foi sorte. Ah, ainda bem que eu tive sorte. Que já vi essas pessoas. Poxa, que grande sorte que eu tive, que eu consegui isso. Só que a gente sabe que nada é por acaso, né? Aquele que tem fé, até na ciência, né, tem essa expressão que todo efeito tem uma causa, né? Ou seja, nada é por acaso. Então, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. E aí ele fala, e aí que está outra coisa interessante. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Ou seja, você não precisa fazer muitas orações para agradecer, até para louvar a Deus, né? Basta, aí ele dá um exemplo, né? Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz muito mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade. Outra palavra importante, né? Humildade. Ou seja, esse ato de reconhecimento, né, está relacionado também com a questão da humildade. Então, como a gente no próprio Evangelho, né, foca que, né, as qualidades mais importantes, né, que a gente deve procurar desenvolver, em primeiro lugar, desenvolver a questão da caridade, né, para com o outro, para consigo mesmo, tendo amor a Deus, né, e a humildade, né? Então a gente percebe que para a gente o fato do ato de agradecer nos permite desenvolver de forma
tipo assim, de uma forma muito conectada, né? De uma forma que você desenvolvendo uma, você necessariamente desenvolve outra. Então, eu falei do perdão, então a gratidão nos permite estarmos mais preparados para perdoar. Só que na coisa da questão da humildade é mais profundo, porque agradecendo a Deus as coisas que acontecem, na mesma hora você já está desenvolvendo a humildade, você está sendo humilde. Então é mais profundo ainda. Né? E aí ele acrescenta ainda outra coisa bem interessante que todo mundo aqui quer, né? Imagino. Que é granjear a simpatia dos bons espíritos, ou seja, que a nossa presença espiritual seja dos bons espíritos, né? A gente sabe que sempre vai ter, infelizmente a gente não pode fugir disso, infelizmente ou felizmente, né? Vamos sempre buscar, sempre olhar o lado bom das coisas, né? Então a gente vai ter sempre presença de espíritos, né? Porque o mundo a vida é isso, né? Só que aí a gente vai escolher através da nossa postura quais são os espíritos que vão estar perto da gente, né? E mais ainda, quais são aqueles espíritos que vão influenciar a nossa vida. Porque não é só a questão de estar perto, né? É a questão da influência. Né? E a gente sabe que o mundo espiritual é uma força da natureza. É uma força da natureza. Então que a gente possa estar conectado com a força divina, né? A força dos espíritos superiores. E isso pode ser facilitado através da postura humilde da gratidão a Deus. E aí, no final dessa passagem, né, como nas outras passagens desse livro Coletânea de Preces, né, tem um exemplo de prece. E aí é bem interessante a gente refletir sobre isso. Então vamos lá. Deus infinitamente bom, que teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido, ou seja, que me concedeu. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos, ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi, e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular, e aí, quando ele coloca essa abertura, né, para que a gente possa agradecer. Né? E eu gostaria de pedir, né, que cada um nesse encontro pudesse pensar aí no que é que tem a agradecer na vida. Eu gostaria de saber do meu pai quantos minutos temos, né, ainda. Isso já estourou, né? Mas para finalizar. Eu acho que já pode finalizar, Paulo. Não, é isso, eu finalizo, né? Quase uma hora de palestra. Está muito interessante. Falta muito ainda? Não, a única coisa que eu gostaria de pedir é que cada um pensasse e pudesse até anotar em algum lugar o que é que tem a agradecer. E que a gente pudesse falar sobre isso um pouco, entendeu? Que vocês pudessem falar, quem quiser falar, né? O que é que tem a agradecer. E é isso, e eu termino a palestra aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço pela atenção. Certo? Vamos lá. Ô, Paulinho, a gente que agradece, né? Você, como sempre, nos trazendo reflexões belíssimas e muito interessantes, né? Eu gostei muito desse link que você fez da gratidão com o ensinamento do Evangelho, com a prece, com a questão do perdão. Eu achei muito importante, né? Esse subsídio, né? E se a gente agradece as dificuldades que surgem, aprende a agradecer, não é fácil. Geralmente a gente tem o hábito de se queixar, de murmurar, né?
como você falou. Então, quando a gente aprende a agradecer até as dificuldades, quando essa dificuldade vem através de uma outra pessoa, é a necessidade que nós temos de perdoar. Então, ao agradecer, a gente está também já se predispondo ao perdão. Mas eu gostaria de abrir agora o espaço aí para quem quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário. Já tem a Adriana na fila aí, né, Adriana? Agradecer, você falando de agradecer, agradecimento, não é só, eu vou agradecer a Deus porque eu estou viva, porque eu estou em casa, não sei o quê, não. Agradecer, você está agradecendo porque você quer. Você tem a oportunidade de agradecer. Eu agradeço a Deus porque eu tenho felicidade. Eu agradeço a Deus porque eu vou na igreja. Eu vou na igreja rezar porque eu agradeço a Deus. Aí você vai fazer o que você pode. Você está fazendo a sua parte de agradecimento. Entendeu? Você está fazendo aquilo que pode. Por exemplo, você pode fazer um agrado. Você pode fazer dar um alimento para quem precisa. Você está agradecendo. Entendeu? Você não pode. Só porque tem pandemia. Hoje a gente está na pandemia, mas tem pessoas. Eu vou agradecer, que eu tenho vida, que eu vou fazer isso, vai acontecer. Você pode agradecer o que você quiser. A vida é sua. Você faz o que você quiser. Agradece. Eu agradeço por tudo, né? Quando eu fiz a oração, eu agradeço por tudo que Deus tem na minha vida. Tenho um pai, tenho uma mãe, tenho uns primos, tenho uns amigos, tenho uns colegas, tenho vocês. Vocês também são parte da minha família. Então, eu agradeço. Tenho outras pessoas para fazer as amizades. Tem outras pessoas que podem fazer. Eu só não agradecer você. Você pode agradecer. Você pode falar com Deus onde você quiser. Não é só na igreja, não. É em casa, ou na rua. Em qualquer lugar que você esteja, você está agradecendo, você está orando. Dentro da sua própria casa, você está orando. Toda segunda-feira eu faço evangelho. Toda segunda-feira eu tenho um livro dos Espíritos. Então, toda segunda-feira a gente tem um evangelho para fazer. A gente bota 4 copos, que tem meu irmão, minha mãe, meu pai e eu. Os 4 faz oração. Aí abre um livro, uma página de um livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Foi ele que escreveu. Aí abre um livro, minha mãe lê um texto. Aí a gente vai discutir o que cada um entendeu daquele texto. Entendeu? Mas eu não entendo muito o que os espíritos, espíritos, entendeu? Eu não entendo isso. Mas um dia vou aprender o que é, entendeu? Mas eu tenho que agradecer, tem que agradecer por vida. Porque você está vivo, você está com a felicidade, você tem os amigos, você tem família. Você tem que agradecer a Deus porque você está vivo. Então você tem aquilo que pode agradecer. Eu vou para a igreja, eu vou rezar. Não. Você pode ir em qualquer lugar que você vá, você tem que agradecer. Eu agradeço por tudo. Né? Porque eu estou aqui com vocês, participando, né? Agradeço. Mas agradecer é isso. Para mim, agradecer é isso. Valeu, Adriana. Você demorou de falar, mas quando falou bonito, né? Obrigado aí por sua palavra. Eu estou empolgada. Quando eu fico empolgada, eu gosto de falar. Mas até que é bom que empolgar a gente também. A gente não fica todo mundo quieto, sincero, né? É bom quando tem alguém mais empolgado, porque a empolgação contagia. Imagine quem me conhece, eu sou da evangelização da juventude. Pergunta a ele como é que eu sou dentro dos. Quando a gente está junto. Eu falo demais, velho. Quando eu tenho alguma coisa para falar, eu falo mesmo. Eu falo, ó. Não deu nem para notar, né? Com certeza. Não tenho nem como dizer, porque tem tudo, né? Tem tudo para poder fazer. Até essa oportunidade que eu tenho hoje com vocês é um agradecimento, né? Então, tá bom, eu espero que você consiga participar de nossas lives das quintas-feiras. Você já é convidado nosso. Não é só quando o Paulinho vier, não. Eu vou assistir todas as... Pode me chamar que eu vou, não tem problema nenhum.
Tá certo. Eu vou pedir ao Paulinho para sempre repassar o convite para você. Oxe, pode me chamar à vontade, que eu estou aberta para todos vocês, né? Pronto. Vocês fazem parte da família, vocês também. Joia, Então, você também. Agora vamos ver quem mais quer falar aí. Ítalo quer falar, né? Alguém? eu tenho problema demais. Pronto. Quem mais gostaria de falar? Eu penso que somente dentro desse sentimento de gratidão mesmo é que a gente consegue fazer essa conexão com tanto com os espíritos, entendeu? Que estão aí para nos auxiliar, certo? Como também para agradar, né? Agradar a Deus da forma que ele, como o próprio Paulinho mesmo aí, explanou. E é algo que eu já aprendi desde os tempos da Seixonoye, que é algo que se prega muito, entendeu? Eu tenho colocado em prática, inclusive, como o Paulinho falou, até mesmo alguma agruras que a gente passa, porque não deixa de ser um aprendizado, uma experiência que a gente aprende também, né? Com esses fatos negativos. É isso. Eu vejo que... Terminou, Ítalo? Sim, claro. Vejo que quando a gente agradece por estar passando por algum perrengue, alguma coisa assim, é um sinal de que a gente, se for um agradecimento honesto, né, de coração, é um sinal de que a gente já está com a visão que a pessoa está. Não sei se eu cheguei a esse ponto, mas acho que não. Mas é sinal de que a pessoa já está com a visão mais ampliada das circunstâncias da vida, de tudo que nos cerca, de tudo que acontece, né? Porque, por exemplo, a Adriana citou aí a coisa, agradecer a pandemia. Sim, eu agradeço a pandemia. Mas não agradeço porque as pessoas estão morrendo, por isso, por aquilo. Eu agradeço porque Deus nos permitiu passar por uma pandemia quando Ele podia também permitir que estivéssemos passando por maremotos, mudanças climáticas catastróficas que dizimaria assim, metade do planeta. Guerra atômica, né? Hã? Guerras atômicas. Guerra atômica, uma série de situações que seriam muito piores. Eu agradeço sempre pela pandemia, porque pelo menos a pandemia ela está nos dando, de certa forma, tempo para a gente amadurecer o que não amadurecemos durante tantas existências, né? Passando por um momento como esse, a gente está tendo tempo para muita coisa. Porque quando a gente deixa de ter tanta utilidade, de utilizar tanto o nosso tempo para tantos debates fúteis, tantos encontros na rua fúteis, tanto desgaste, porque agora a gente tem que ficar mais recluso, né? A gente não está encontrando tanta gente como encontrava antes. Todo mundo está procurando, pelo menos as pessoas mais, considero que têm uma visão do momento correta, estão procurando distância não querem mais aquelas aglomerações que a gente queria antigamente, né? Que a gente gostava de estar sempre se encontrando. Estamos todos evitando isso. Então, isso evita muita coisa. Inclusive, o gasto de tempo com iniquidades, com coisas que não levam a nada, né? Então, isso resulta em um tempo excedente que nós ganhamos para poder analisar as coisas da vida, certo? Claro, tem um lado negativo que é a questão de, por exemplo, nessa enxurrada de evitar alguns contatos,
a gente também não está encontrando as pessoas que ama, que quer estar perto, que quer conversar. E isso causa uma deficiência terrível em nossas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente também tem que agradecer isso, porque também estamos vendo a importância que essas pessoas têm em nossas vidas por causa da ausência delas. Então, assim, a gente pode agradecer por tudo, mesmo, tudo, dependendo da visão que temos da vida, né? Os espíritos já disseram que as pessoas que estão desencarnando com o Covid, a grande maioria já estava prevista, à exceção das pessoas que não estão se cuidando, então são suicidas, né? Então, é isso. E eu queria também falar uma coisa que eu achei interessante. Paulinho, para fazer uma palestra dessa, tem que ter um foco incrível, brother. Para levar uma palestra dessa do jeito que você levou, não é para puxar o saco do meu sobrinho, não, mas, olha, é muito técnico, certo? É difícil acompanhar, imagine fazer, levar a palestra. Então, parabéns, viu? Gostei muito. Confesso que teve uma hora que me deu até agonia, porque é difícil de acompanhar uma palestra técnica dessa assim. Eu estou meio desacostumado, mas eu fiquei muito surpreso e você conseguiu manter, pelo menos a minha atenção, você manteve. Eu mantive firme, porque ao mesmo tempo que me dava vontade de desistir de assistir a palestra, eu ficava curioso para o próximo tema dentro da palestra, microtema que você iria abordar, certo? Então, eu quero te parabenizar por isso e encerrei por aqui a minha fala. Um forte abraço para todos. Deus abençoe a todos. É só uma palavrinha. Ô, Sérgio, mas não vai embora agora não, que eu vou lhe pedir para fazer até esse encerramento, viu? Pode ser? É sempre um prazer fazer uma prece. Maravilha. Mas temos ainda um tempinho aí. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, minha gente? Eu vou falar assim, o que ele traz é interessante também, né? Mas só que a gente tem que saber a convivência, né, da pandemia. Hoje em dia a gente está assim, vivendo na pandemia, não pode beijar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você tem como você comunicar. Você tem um seu celular para comunicar com quem você quiser, no Zap, com seus amigos. Você pode falar com eles e tudo. Mas você não está aí, mas ninguém... Eu vi uma vez na reportagem que as pessoas querem fazer farra, não usar máscara, não querem usar proteção nenhuma, não querem usar gel, só querem ter farra. Farra para cá, farra para cá, farra para cá. Então, isso vai acabando, não vai acabar a pandemia, né? Não vai acabar com o tempo. Vai ter... Eu vi isso na reportagem. Mas aqui tem muita gente que quer fazer. Essa semana mesmo não teve carnaval. Essa semana mesmo de festa, ninguém fez carnaval, porque com essa pandemia, todo mundo só quer fazer, não pode se proteger, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você não faz nada, então. Só quer fazer farra, bate vazia, você vai tudo fechado. Porque está todo mundo, na sua família mesmo, por exemplo, eu tenho minha mãe, é de risco. Eu tenho meu pai também, que é de risco. Então, tenho que me prevenir e prevenir eles, né? Aqueles velhos. Vá no abrigo para você ver como é que é. Então, eu acho que isso... que todo mundo quer fazer farra porque quer, e aí vai ficando cada vez mais, fica muita gente, né? Pois é, aí falta juízo, né? Falta juízo, bom senso, um pingo de empatia também, de pensar no outro, né? De pensar no outro. O presidente também, o presidente está aí, não quer fazer nada, né? Não quero dizer, vou fechar, vou acontecer, vou abrir de novo. Quando fechar, eu vou fechar. E os trabalhadores querem ganhar dinheiro, como é que fica?
que tem 7, tem não sei quantas pessoas, tem 10, 100 pessoas dentro de casa querendo comida. Vai fazer o quê? Eles querem trabalhar para poder ganhar dinheiro, para poder botar comida dentro de casa. Tem que sustentar sua família. Como é que você vai ficar? Pois é. Só vai estar mais ou menos equilibrado quando tiver todo mundo vacinado, né? E aí, cadê as vacinas? Mas é assim mesmo. Tudo isso tem uma razão de ser também, né? É como o Sérgio estava falando. Uma coisa que vamos agradecer. É como o Sérgio estava falando, né? As coisas vai chegar no seu momento da gente retornar, né, a uma vida um pouco mais tranquila, né? Igual que era antes, acho que quase não. Mas vai chegar o momento de retornar a uma certa normalidade. Enquanto não é possível, cada um tem que fazer a sua parte, né? É o mínimo de cada um. Isso faz parte de um aprendizado que o vírus veio nos trazer, né? Um instrumento de mudança da humanidade nesse momento de transição, né? Então acho que Luísa está querendo falar alguma coisa, né, Luísa? Abre o microfone. Pode falar, Lu. Abri para. Eu aqui, ouvindo o Paulinho me dizendo, meu Deus, esse não é aquele Paulinho que eu conheci no começo, não, no princípio logo não. Paulinho está evoluindo, está aprendendo e caminhando para frente, graças a Deus. Deus abençoe, cada vez mais. E sobre o agradecer, eu agradeço todos os dias pela manhã, quando eu abro o olho, obrigado, Jesus, por tudo e por todos, e todo dia quando eu vou me deitar. Eu faço minha oração e obrigado por tudo e por tudo. É isso aí. Eu acho que Martinha está querendo falar também. É, Martinha? Pode estar querendo... Martinha está querendo cochilar, estou caindo de sono. Estou me sentindo Jesus. Está quase acabando já, Martinha. Tem pouco tempo ainda. Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Agora, mas quem mais quer falar alguma coisa aí, gente? Eu só queria aproveitar. Dona Beth, quer falar alguma coisa? Ah, minha avó. Você que está empolgado, por que você não fala um pouco tão bem? Eu quero ouvir sua voz também. Quem é? É a Adri está falando com você. Comigo? Tô falando com você está falando. Você tem mas eu sou tagarela aqui, Adri. Quem mais fala sou eu. A gente tá querendo ouvir a voz de Fábio, de Bruno aí, que tem essa aí, de Gleide, se quiser falar também. Aqui é democrático, todo mundo tem direito. Fábio, eu só dou desconto para Fábio, porque Fábio está trabalhando. Fábio está trabalhando. É a primeira vez que eu faço. Deixa eu aproveitar, né? Que tem um mantra que eu ia até falar, mas acabei não falando. De um yogi que desencarnou há 6 anos atrás. O nome dele é Hermógenes. O pessoal da yoga conhece bem. Assim. Ele defendeu bastante a questão da prática do yoga aqui no Brasil e tal. E aí ele criou um mantra chamado, que o mantra é assim: entrego, confio, aceito e agradeço. O mantra é assim. E esse mantra... Entrego. O mantra é assim: entrego, confio, aceito e agradeço. Seu microfone. Se quiser, eu posso até mostrar rapidinho aqui. Eu acabei não... Posso mostrar? Só 1 minuto. Pode mostrar, depois a gente passa direto para a prece de encerramento. Tá, vou pedir. Viu? Só pra... Vamos lá. É só uma parte. Mostra aí. Rapidinho. Aqui, peraí.
Tá vendo? Tá, legal. Legal, Entrego, né? confio, aceito. É esse professor aí. Ele disse que ele começou a utilizar esse mantra, né? Que ficou famoso. As pessoas fazem camisas com esse mantra. Depois que um dia que ele tava se afogando em um momento da vida dele e um cara veio salvar ele. E o cara falou assim: não tente me ajudar e não faça força, apenas deixe o corpo mole. E aí ele disse que entendeu a mensagem de Deus, né? Que muitas vezes a forma de lidar com a vida é entregar nossos problemas a Ele, né? A Deus, e confiar, né? Na providência divina e tal. E aí ele começou a utilizar esse mantra que se tornou muito famoso na cultura yoga aqui do Brasil, né? É entrego, confio, aceito e agradeço. Mesmo, eu acabei de ler agora aí. Muito bom, Paulo. Adorei. E confiar Já nas anotamos pessoas aqui. que você ama, né? Confiar nas palavras que você gosta, fazer amizade em quem você confia e fazer aquilo que você gosta, entendeu? É confiar nas pessoas que vocês têm. Então, eu confio em todos vocês e confio em mim, que deu a oportunidade de me ensinar, né, me chamar para fazer essa palestra, ouvir o que Paulinho trouxe. Eu fico agradecida, né, porque todos nós temos um desafio, né? Um desafio. Olha aí, gratidão. Gratidão em prática. Nada. Com certeza. Então, agradeço por todos, né, porque tem acreditar e confiar e desejar, né? Em tudo que você podia fazer, você já fez. Nós já fizemos a nossa parte, que foi me chamarem para me chamar para essa oportunidade de aprender junto mais com vocês, que eu já aprendo mais com o pessoal da juventude, e mais um pouquinho, eu faço um pouquinho mais as amizades com vocês, para poder ter mais confiança em vocês do que eu confiar em outras pessoas que eu não confio. Então, eu agradeço muito a vocês, né, essa oportunidade, né, que me chamaram para fazer essa oportunidade de aprender mais um pouquinho com vocês. Eu estou aprendendo muito mais. Então, eu vou aprender mais, eu vou aprendendo mais. Então, agradeço a todos vocês, por Deus, né, por nós que estamos vivos e por a oportunidade que vocês me deram hoje. Pronto. Obrigado a você também, viu, por ter participado. Agora eu vou... Ficou a curiosidade de ver o rosto, né? Rosto quem? De Adrian? É, Paulo. Sim. Ela é Cadê você, Adrian? Aí, ó. Agora sim estamos vendo a pessoa, né? Aí ficou melhor agora, né? Eu não gosto de como é que se diz? Aparecer, não. Eu não gosto de aparecer no vídeo assim, não. Eu não gosto, não. Eu gosto de botar só minha letra do meu nome e ponto. Tá bom, fique à vontade, viu? Agora eu vou passar a palavra para Sérgio. São 9h15, né? Eu vou pedir a nosso querido irmão Sérgio que faça a nossa prece. Antes, porém, eu vou só dar uma noticiazinha rápida aqui de que as nossas cestas básicas da nossa ação desse mês estão prontas já. O grupo lá do Instituto Espírita Bravo Nordeste se reuniu lá na casa da irmã Sinésia, um trabalho muito bonito, e já tem lá, as cestas estão prontas, está sendo iniciada a distribuição essa semana. Ok? Foram 68 cestas, né, Sérgio? E mais 10 vão se juntar a essas aí. Estão sendo doadas agora também. Eu pensei que era uma plantação de repolho. Ah, porque os sacos são verdinhos, né? Ficou bonita a foto, né? Ficou interessante. Ficou parecendo uma horta, não foi? Uma plantaçãozinha
de alface, de repolho. Vou botar nos grupos aí para o pessoal ver como ficou. Muito legal. Com a palavra, irmão Sérgio, a nossa prece de encerramento. Se quiser falar alguma outra coisa também, fica à vontade. Amado Mestre Jesus, é sempre uma coisa boa em nós participar de todo e qualquer empreendimento, toda e qualquer ação que abra os canais de comunicação com os seus ensinamentos e que nos possibilite um entendimento melhor das situações da vida. Hoje tivemos uma bela explanação sobre a gratidão, sobre o agradecer. E quantos de nós, Senhor, não temos essa coisa limpa e pura do reconhecimento, da gratidão? Quantos de nós abrimos mão desse sentimento bom que sempre nos eleva para agir de outra forma? Ó Senhor, lança sobre a nossa humanidade, a todos nós, a Tua luz, essa luz que nos possibilita ampliar a visão sobre as situações que nos atingem. Lança, Senhor, sobre todos aqueles que estão passando por dificuldades, em especial com ligação a essa pandemia que estamos vivendo, ou questões da saúde. A compreensão, Senhor, do momento que cada um recebe para enfrentar. Que todos que estão nessa situação, Senhor, todos nós podemos estar em algum momento, possamos nos lembrar de hoje, dessa reunião, por exemplo, e lutarmos para manter em nós o sentimento de gratidão, não importa o que estejamos passando. Sabemos que não é fácil, mas como o palestrante mesmo disse, o exercício dessa forma de contemplar a vida faz com que isso se torne parte integrante de nós. Agradecendo, buscando sempre enxergar a parte positiva dentro do negativo, esquecendo a forma e buscando enxergar o fundo. E assim sendo, Senhor, vos agradecemos. Vos agradecemos por tudo que temos, esse planeta maravilhoso, toda essa natureza que nos rodeia, cada ser humano que nos rodeia, que passa por nossas vidas, que faz parte de nossas vidas, desde aqueles que nos trazem felicidade, prazer em conviver, e especialmente aqueles que nos fazem sofrer, que nos trazem dissabores. Pois são esses, Senhor, que acrescentam em nós o poder de resistir, se nós enxergarmos estes da forma correta. Se nós abrirmos mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, e buscarmos enxergar todo aquele que nos traz provas como auxiliares do nosso aprendizado. E nós temos que agradecer pela existência desses seres. E nós temos que agradecer
por sabermos que o nosso planeta está em fase de adiantamento. Lógico, não vai ser hoje nem amanhã, mas a cada dia, já há algum tempo estamos em fase de adiantamento. E é evidente, é visível, é palpável que o mundo está cada vez melhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, aqui pela presença de tia Teresa, que há muito tempo não vimos. Obrigado, Senhor, pelo retorno da nossa mãezinha para casa, pela presença de Adri, que chega. Obrigado pela palestra de Paulinho. Obrigado pelas explanações de Ítalo. Obrigado pelo dengo de Luísa. Obrigado pela presença das pessoas que não se pronunciaram, mas que se mantiveram participantes com sua energia. Abençoa, Senhor, todas aquelas nossas pessoas queridas que não participaram, não podem participar, puderam participar nesse momento dessa reunião, mas que fazem parte dessas instituições, dessa live. Centro Espírita Nosso Lar, Instituto Bravo Nordeste, Instituto Espírita Bravo Nordeste. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que têm auxiliado com a cesta básica, e são muitas. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer nesse sentido do trabalho, buscando fazer as coisas e não olhando para trás. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que trabalham na saúde, colocando as suas vidas entre a pandemia e nós. Abençoa suas famílias e protege-lhes, Senhor, lançando sobre eles o seu escudo protetor. Muita paz, muito amor, muita luz. E assim seja. E assim seja. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa semana. E pode me chamar a qualquer hora que eu estou disposta para vir e agradecer, e orar e fazer o que pode acontecer comigo. Pode confiar em mim que a gente vai estar juntos, mesmo que eu não conheça vocês, mas muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram hoje. Que eu agradeço a vocês por todos. Sérgio, Paulinho, Tálio, Marta e aqueles que não estavam presentes. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado mesmo. Isso é a gratidão, o poder da gratidão. Exatamente, eu estou fazendo a minha parte. Valeu, minha querida. Um beijo. Bom para você, viu? Quem é essa mulher que está do seu lado que eu não conheço? Essa aqui? Pode dizer esse nome? Essa é Lita, minha esposa. E fica cochilando. E tá faltando, peraí, Serginho, só 30 segundos. Envolvemos a todos, Jesus querido, com todos branca, através das forças positivas que estão penetrando. Envolvendo a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicar a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor. Muita paz, muita luz e muito amor. E assim seja. E antes de vocês começarem essa aí, vamos tirar aquela famosa foto aqui, né? Tirar a foto não é comigo, não, mas... Vamos aparecer aí, todo mundo, se for possível. Vai comendo um pouquinho. Cadê você, Adriano? Pra gente tirar a foto. Aí. Fabinho, oi, bom te ver, minha querida. Atenção, faz um X aí, todo mundo. X.
Aí, pronto. Um beijo para todo mundo aí.